Nair Gomes da Silveira. Nascida aos 25 de junho de 1941. Tenho 77 anos e 5 meses. Bem vividos. Então hoje nós temos a honra de dar continuidade ao documentário que estamos fazendo em homenagem à nossa querida amiga, advogada Dona Nair. Pela Universidade de São Paulo, onde também fiz mestrado em Direito Civil. E o doutorado eu comecei, né, mais na PUC. E depois começou a morrer um monte de gente aí. Eu precisei me dedicar a essas pessoas, a minha mãe, ao meu irmão. Vai estar compartilhando um pouco da sua história, que é interessantíssima, que eu sou apaixonada. Ela vai compartilhar alguns dos momentos mais assim inesquecíveis, impactantes, alguns um pouco mais alegres, alguns um pouco mais tristes, como a vida de mas todo mundo, né? Como a vida é. Então ela vai trazer um pouco da história dela, como a vida é. Conte-nos sua história, Dona Nair. Eu nasci na usina Tamoio, nas cercanias de Araraquara, né? Era da família Morgante, Commendatore Pedro Morgante, Commendatore Ivo Morgante, Hélio Morgante, etc. Seu pai trabalhava para ele? Ah, sim, era uma comunidade lá, né? Mas não comunidade do jeito que a gente usa essa expressão hoje, né? Todo mundo trabalhava para a usina Tamoio, refinadora paulista. Sim. E eles eram assim os reis da cana, né? do açúcar, né? E do álcool. Eu sou a segunda filha do casal, né? E o primeiro filho a minha mãe teve e depois faleceu. Aí vim eu e ela queria que fosse um menino, outro menino. Isso porque ela havia tido uma infância muito sofrida. Ela foi menina de rua. Pleno 1910, quando o pai dela faleceu, distribuiu os filhos e ela foi morar com uma família, onde ela tinha que todo dia levar dinheiro ou levar comida como esmola. Quando não conseguia, não dormia em casa. Era isso que ela contava. Que tinha alguém que cavou um buraco na terra, né? E ali ela ficava e passava alguém durante a noite dando alguma coisa para cheirar, para que ela não ouvisse o estômago fazer barulho, né? Isso era cola, que até hoje existe, né? Cola de sapateiro. Muito mais tarde eu fiquei sabendo que como é que chama? Essa depressão pós-parto, né? E ela não conseguiu sequer me amamentar. A gente morava lá na zona rural. Na zona rural todo mundo tem muito comadre, tem muito compadre, né? E meu pai me levava para as comadres para me amamentarem, né? Filha da própria mãe, mas criada como uma estranha dentro de casa. Depois a minha mãe teve 2 outros meninos, né? Ela nunca aceitou ter colocado no mundo uma pessoa. Eu só fui uma pessoa do sexo feminino. Eu só fui entender isso quando eu já tinha os 16, 17 anos. Em novembro de 44 eu comecei a ler. Me perguntam como é que eu fui aprender a ler aos 3 anos e meio, sendo filha de analfabeto. Falo assim, sem medo nenhum de errar, com toda a convicção que foi Deus que me ensinou. Eu ficava muito sozinha, né? Minha mãe ia trabalhar, meu pai também. E eu olhando tanto para aquilo, né? Eu comecei a ver que na usina Tamoio, no mate Leão e no açúcar, ou café, não me lembro mais, Tupi, tinha lá umas letrinhas, né, muito parecidas. E eu começava então a copiar com carvão. Aí eu comecei vendo as coisas e via que hoje eu sei, né, que são os vogais. Elas repetiam, né? E eu comecei a copiar. Aí alguém falou para mim: "Nossa, quem escreveu tudo isso aqui?" Eu falei: "Fui eu", né? Aí eu falei: "Por quê?" Falei: que aqui está tatu, umas coisas assim, né? A partir disso, uma semana depois eu estava lendo. Eu andava quilômetros para pegar um jornal. Toda criança tem uma época que quando começa a ler, quando você descobre, fala, nossa, que maravilha, né? Quando as pessoas descobriam, né, que eu sabia ler, me chamavam e eu lia para quem quisesse, eu lia para os velhinhos, né? Eu lia, eu escrevia cartas e eu fui para a escola e meu pai dizia, eu me lembro que quando eu tinha 7 anos,
as crianças já poderiam se matricular para a escola. Aí meu pai me falou uma coisa que me machucou muito. Ele falou que ele nunca compraria um livro para mim, ele nunca me compraria um lápis e muito menos uma caneta com pena mosquitinhos, porque a menina negra não teria futuro. Para que eu iria estudar? Se eu acabaria meus dias morando em casa de patrão, sendo brinquedo dos filhos do patrão, tendo filho do filho e do próprio patrão, que isso era besteira. Virei para ele e falei, eu não vou ser brinquedo de ninguém. E ele mandou calar a boca, né? E eu falei que eu aprenderia a ler e eu iria para a escola. Fui lá e falei com o seu Francisco de Napoli, lembro bem o nome dele. Falei, seu Francisco, eu queria entrar. Manda seu pai e sua mãe vir aqui. Falei, não, meu pai não vem, contei a história, né? E aí ele falou, tá bom. Então eu fui para a escola. E daí tinha lá uma criança que disse que não conseguia resolver o problema que a professora tinha dado. Aí eu falei, deixa eu ver. Ele falou, o que é, Zóia? Você tá no primeiro ano, cabeça de pano. Tinha umas coisas que falavam assim, você não sabe nada disso. Aí eu vi o caderno e resolvi o problema para ele. Fiz a continha, né? Aí as crianças começaram a me explorar. Eu fazia lição de casa para os meninos do segundo, do terceiro ano. Aí eu comecei a cobrar, né? Comecei a cobrar e entregava a lição para eles pronta, né? Aí eu me lembro que eu queria ensinar as criancinhas a ler. E eu escrevia com carvão, né? Na parede de casa, né? Mas eu queria ensinar a criancinha. Eu falei, pô, se eu aprendi com 3 anos, se eu ensinar a criancinha de 2 anos, vai aprender, já vi como é que era essa coisa. E a gente morava na zona rural, então ia de Uber, não era de Uber, a gente ia numa jardineira. E depois eu passei no estado, né? Passei no colégio de estado, tem um certificado, né? O que é isso, né? De conclusão do curso ginasial. Eu basicamente tenho todos os comprovantes, tenho a provinha do que eu fiz no primeiro ano. Foi parte assim, né, da minha infância, da minha pré-adolescência, né? E a minha mãe sempre dizia que eu já havia nascido adulta. Dizia assim, a Naya já nasceu adulta. Naya nunca precisou de nada. Ela entendia que carinho você tinha que dar para a criancinha. É verdade. Né? Mas eu acho que carinho, até hoje eu sou carente. Na verdade, o teatro não é da França. Era o teatro da Faculdade de Direito, né? E o nome o nome do grupo era Teatro do Onze. E nós éramos todos, né, estudantes. Lembra que a gente dizia que vendia o almoço para comprar o jantar? Me chamava atenção, né? Chamava atenção. E a gente trocava de roupa em cena. Então era só aquela... As pessoas viam a foto do nosso grupo, 40, tendo uma negra. Eu chamava atenção pelo fato de ser uma negra entre 40. E era uma época em que a gente não podia... Era repressão. Repressão, você não podia ficar contando muita coisa do Brasil. Então aqui estamos todos nós, né? Esse daqui, por exemplo, o Nery Moreira. Você se lembra quando lá em Paris, você dizia para mim, oi Naya, vamos comprar perfume? Nenhum de nós tinha muito dinheiro. Essas fotos foram feitas em Nancy, 71, faz algum tempo. Você se lembra dessa Naya aqui? Olha, o Walter Fernandes. Doutor Walter Fernandes, por onde anda você? Você se lembra de mim, Walter? Claro que sim, né? Eu me lembro muito de você. Essa foto aqui é daquele colega nosso que fazia o papel principal da peça e que tão prematuramente nos deixou. Essa foto também é da época. Ela foi revelada, né? Foi o Claude que tirou e o Claude que revelou. E esse daqui é o Claude Derran, aquele que nos acompanhou em Paris. Você se lembra de uma coisa muito feia que os nossos colegas fizeram na casa do amigo do Claude? Lembram?
Pois é, trouxeram soldadinhos lá. O homem tinha uma coleção de soldadinhos. E trouxeram achando que era nada. E o homem era lá do tempo de Napoleão. Puxa vida, a gente está aqui contando um pouco da história, né? Entre em contato comigo. Puxa vida, onde anda toda essa gente, né? Eu já estou aqui nos meus 77, aposentada, né? Mas a vida continua, ok? Verdade. Um beijo para vocês. 4 filhos que são... Tem uma biológica e os demais são... do coração. São filhos do coração. Marcelo Venerando Gomes da Silveira. Sua filha? Naia Veneranda Gomes da Silveira. E as novas, mais novas? As mais novas são Samantha e Samara. E aí o meu médico falou, não, você não está grávida, porque você não fica grávida, aquela coisa toda, né? E eu falei, eu tô assim, ninguém vai tocar em mim, porque eu não quero perder o bebê, né? E assim foi. Quando chegou no dia 9, 10 de janeiro, eu comecei a sentir muita dor. E aí meu falecido me levou para o hospital. E ele lá chegando, o médico falou, olha, você está com o tumor, deu uma virada e entrou aqui debaixo, né? 15 horas na mesa de cirurgia, né? A maior experiência com Deus que eu tive na minha vida. Sim. Porque eu fiquei 15 horas na mesa, tirou um tumor. 15 horas? É isso que eu estou dizendo. Fiquei 15 horas de barriga aberta na mesa, tirou um tumor que pesou 2 quilos. No dia seguinte, eu entrei em trabalho de parto e o médico falou, nós vamos chamar seu marido para ver se vai salvar você na criança. Não precisaria chamar meu marido porque Deus iria salvar tanto a mim como a criança. Foi a ocasião em que eu falei que eu pedi para que todas as pessoas dessem a mão, né? E eu comecei a orar, sabe? Eu me lembro que eu comecei falando que eu já havia me sentido uma figueira seca, mas que eu engravidei e o bebezinho estava crescendo, a menininha estava crescendo lá dentro, ao lado de mais 37 miomas. Eu orei com tanto fervor, eu tinha tanta certeza que as minhas contrações iam passar e que eu ia ter o bebê no dia 10 de abril. Fiquei lá orando, enquanto tinha gente lá do meu lado, depois que não tinha também, eu adormeci, as contrações terminaram e a minha filha, ela só foi nascer no dia 10 de abril de um parto também tremendamente difícil. E eu pedi que limpassem os vídeos lá em cima, né? Falei, eu tenho o direito de assistir. Mas a senhora não vai aguentar? Eu falei, vou aguentar sim. Aí ele falou, e agora? Né? Que aí tinha que fazer aquela limpeza, suturar. Aí eu falei, mas não terminou ainda, eu vou esperar o resultado do neonatal, né? Trouxeram a nenenzinha aqui pra mim e eu dormi. Aí eu dormi. Mas, como eu digo, essa foi a maior experiência que eu tive com Deus na minha vida. Que bênção. Essa foto é muito importante. Foi o dia em que ele recebeu a carteira da OAB. E agora eu posso contar. Olha, arrepio de novo. Agora eu posso contar, muito entusiasmada, que o Marcelo teve a coragem de dizer na igreja dele, de testemunhar que ele é meu filho adotivo. Nem os melhores amigos dele, até bem pouco tempo, sabiam disso. Eu tinha tido mais um bebê que nasceu no dia seguinte, Deus levou. Aí, passado algum tempo, eu tinha assim um sonho de ter 5 filhos, né? Passado algum tempo, a Anainha vivia muito sozinha e eu falei, eu vou adotar uma menina. E daí, quando eu cheguei, eu nem me lembro, foi que um amigo da gente que falou, olha, lá tem criança, né? E vi aquele nenenzinho com o rosto inchado, cheio de picada de mosquito, sabe? Aí eu falei pra ela, é esse daqui que eu quero. Ela falou, não, esse daí a senhora não vai levar não, porque esse menino não recebeu oxigênio suficiente. E aí ele não vai aprender a ler, ele não vai ser nunca um doutor como seu marido e nem como a senhora, né? E eu me lembro que ela falou pra mim,
Só o amor vai fazer milagre com esse menino. E eu falei pra ela, eu acredito em Deus e acredito no milagre do amor. E no dia que ele pegou a carteira da OAB, eu liguei pra ela, faz 40 anos que ele nasceu, tá carequinha. E aí eu falei isso pra ele, né? Falei, pois é, meu filho, quando me foi dito que não levasse você pra casa. E ele não contou isso pra ninguém. E o que é mais, ele se casou e não havia contado pra minha nora, que era adotado. Sempre respeitei o direito dele, né? Aí ele disse que os irmãos da igreja falaram, nossa, você subiu o nosso conceito. Porque ele poderia nunca querer dizer. Ele falava, mãe, mas não havia nada de errado comigo. Eu me sentia tão E que o exemplo dele sirva para outros. Para outros. Eu falei, glória a Deus, meu filho, agora eu posso falar. Eu sempre falei que você é meu vitoriosa, filho. Né? Dona Aí ele disse, eu também sempre disse para todo mundo que você é minha mãe. Né? Que lindo. Era tão minha mãe, né? Que lindo, viu, Dona Maria? Tão minha mãe que não havia porque... Aí ele tão meu pai, né? Então, algumas coisas, eu consegui reunir os meus livros todos aqui. Então, uma média de 20 mil, né? Sim. E esse era o meu sonho, quando Deus me alfabetizou, quando eu tinha 3 anos e meio. Eu queria ter 5 filhos, e eu sabia que eu era estéril, mas eu não fazia... Eu queria, sim, uma mesa comprida, essa mesa que tem mais de 30 anos, não era nessa, né? Mas eu queria ter uma mesa com criança tamborilando pra cá, criança pra lá. Aí quando diziam, não, você não vai nunca ficar grávida. Não tive os 5 da minha barriga. Tive 2, a Nainha e o Júnior. O Júnior Deus levou e os outros estão aqui. E eu acho que está assim, muito mais perto de Deus me recolher do que qualquer outra coisa, sabe? Porque os meus sonhos... Mas não brinca, para com isso. Não, mas veja bem, só se vai esperar catalogar. Não, acho que então você já tem 5 que mil catalogados. Mas ainda que seja. Tem muito tempo ainda. Você já imaginou, será que existe coisa mais bonita do que você ter batalhado a vida inteira? Né? E atingido o objetivo. Então eu acho que é muito legal você ter vivido, né? Você ter batalhado. C'est un bouquet m'attend d'avenir, donc je sais comment retenir cette tendresse que je vais t'offrir. Como é que hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco